Queridos, estes dias agora eu recebi um convite para uma celebração da vida, e assim um convite muito legal, né? Muito animado, né? E a gente está no mês de junho e a gente lembra da cultura, né? Dos nossos patrícios, dos nossos conterrâneos, né? Mais aquela cultura rural, né? Aquela cultura do interior, do cafezinho, do bolo de milho, né? Do cuscuz, né? E no convite pedia que a roupa fosse adequada, né? Adequada com o tema da celebração, né? Da celebração à vida, do aniversário, né? Que é aquelas roupas, chapéu de palha, né? Uma camisa quadriculada. E eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Vamos se aprontar para isso. Eu estou fazendo essa introdução para dizer que nós somos chamados, né, a frequentar certos lugares e a certos eventos, onde nos é dito que roupa nós devemos vestir, né, ou qual roupa se espera naquele ambiente, né, naquele ambiente. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso, né, nesta noite, mas em se falando de roupas espirituais, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo, só não vai ser o último versículo. Enquanto os irmãos estão procurando, se alguém puder me ajudar e me dizer se tem pessoas que nos visitam nesta noite, puderem nos ajudar, aqueles que nos visitam pela primeira vez, não, né? Todo mundo aqui já, tem alguém ali em cima, a gente precisa, Deus abençoe, já é conhecido nosso, já de vez em quando está por aqui, que o Senhor possa abençoar, amém? Todos acharam? Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, queridos, esse texto de Apocalipse, os irmãos sabem que Apocalipse foi o último livro escrito, né, o último livro da Bíblia a ser escrito, ali por volta do ano 100, né, pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então é um livro com muitas linguagens, né, figuradas, né, com muitas simbologias, que para nós é bem difícil entender, né? Mas para quem leu, para aquela comunidade que leu ali, no finalzinho do primeiro século, início do segundo século, da era cristã, entendeu direitinho, né? Entendeu tudo direitinho, porque era coisa do convívio deles, né? Essas simbologias eram
convive. Quando ele fala de Babilônia, ele está falando do Império Romano, né? Está falando do Império Romano. Por quê? Ele escreve um livro que é para as comunidades cristãs lerem esse livro, só que se cair na mão dos soldados do Império Romano, o que vai acontecer? Vão ser perseguidos, né? Se o pessoal do Império Romano entender o que está sendo escrito, vão perseguir, né? Então, para não chamar de Império Romano, ele chama de Babilônia, né? Aí vai chamar de a besta, vai chamar de falso profeta, tudo referência às autoridades do Império Romano, né? É a maneira que ele tinha de escrever o livro, que esse livro tivesse uma circulação naquela igreja no primeiro século, né? E que não fosse apreendido, né? Não fosse apreendido. Aqui no Brasil nós tivemos uma época que as pessoas escreviam em códigos, né? Para o regime não tomar e não queimar, né? Assim é o livro de Apocalipse. Por isso ele tem tantas linguagens figuradas, né? E muitas referências do livro de Apocalipse são referências ao Antigo Testamento. Nós temos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, abrindo as Escrituras, é o primeiro, né? E temos o Apocalipse que encerra, e muitas figuras aqui de Apocalipse estão lá em Gênesis, né? E essa linguagem aqui, bem-aventurados, é mais ou menos assim: que coisa boa, que felicidade aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, né? Às vezes quando a gente lê como eu li aqui, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, né? Uma coisa mais formal, mas o sentido do texto é: que bom, como é maravilhoso, que felicidade aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Esse direito aqui, talvez a sua Bíblia tenha autoridade, não sei, né? Mas é o sentido de liberdade, de poder usufruir da árvore da vida. Os irmãos podem me ajudar a lembrar quando é citada essa árvore da vida pela primeira vez? Exatamente. Lá em Gênesis é a primeira vez que é citado a árvore da vida. Bora contar um pouquinho dessa história dessa árvore da vida, né? Então, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, né? Nós lá no livro de Gênesis nós temos, Deus vai criando a habitação do ser humano, para o ser humano, né? E a gente precisa entender, assim como o livro de Apocalipse é um livro apologético, é um livro de defesa da fé cristã, Gênesis também é um livro apologético, ele também está defendendo a fé no Deus único, no Deus vivo, né? E a narrativa aqui é que Deus vai criando o quê? Todas as coisas, criando um lugar de habitação, e por último ele cria o quê? O ser humano, e ali ele coloca para habitar, né? E o que é dito do ser humano? Que ele é criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Na época que o povo hebreu estava saindo do Egito, e que eles estavam em peregrinação, Moisés começa a escrever, começa a pegar as histórias conhecidas, a tradição oral, e ele começa a escrever, né? É um trabalho como, por exemplo, algum irmão aqui fosse querer escrever a história da igreja, né? da terceira IPI, né? E pegasse as atas, e pegasse os relatos, pegasse as histórias que não estão nas atas, né? E a ata sempre deve ser um registro resumido, né?
e pegasse as histórias com os irmãos mais antigos e ali começasse a escrever, né? Pegasse uma história, outra e organizasse, né? E pegasse, conhecendo as histórias, não, eu vou organizar desse jeito aqui. Assim é o livro de Gênesis. Então o povo hebreu está saindo do Egito, eram escravos, estão situados numa cultura que não só o Egito, mas todas as suas culturas ao redor são idólatras. Elas constroem templos pagãos, a falsos deuses, a falsos ídolos. E o que se fazia naquela época? Se construía o templo e botava o que no templo? No templo pagão, colocava uma imagem. A imagem do que? Do Deus representado ali, do Deus que deveria ser adorado. Aquela imagem era o que? A representação do Deus que governava aquele templo, aquele ambiente. E Deus está dizendo assim, está fazendo assim no relato da criação, e está construindo um grande templo. E ali ele vai colocar, por último, a sua imagem, que é quem? O ser humano. Percebe? O ser humano é colocado no mundo como representante de Deus. Adão é colocado no mundo como representante de Deus. E quando eu falo Adão aqui, eu estou me referindo ao homem e à mulher juntos. Depois os irmãos leem capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, e depois leem o capítulo 5 de Gênesis. Vocês vão ver que o nome Adão é dos dois juntos, é do macho e da fêmea. Somente da queda é que a mulher recebe o nome de Eva, né? E o homem toma para si a palavra Adão, ele usa para si como seu nome próprio. Então Deus coloca, e por último ele coloca a sua imagem e semelhança ali. 26, 27 diz que Deus criou o ser humano, né? A sua imagem conforme a sua semelhança, e dá domínio para ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. É assim que termina o versículo 26. Ele dá domínio a todos os animais que se rastejam. 27 vai repetir isso, né, e vai dizer que ele seja fecundo, que ele se multiplique, que ele domine sobre a terra, né? Vai repetir a mesma coisa que está dito no 26. E no segundo capítulo de Gênesis, Moisés está contando a história da criação de novo. Ele está repetindo a história da criação. Só que o capítulo 1 de Gênesis é a criação de uma maneira mais, vou usar essa linguagem aqui, macro, porque fala do sol, da lua, das estrelas, né? Fala de tudo, assim, né? Do universo mais amplo. Ele narra o primeiro capítulo de Gênesis de uma maneira mais ampla, a criação de uma maneira mais ampla, né? E Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era um caos. E qual é o símbolo do caos? Vamos ler lá Gênesis 1, para a gente poder voltar lá para o Apocalipse. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O caos, a desorganização é representado pelas águas, pela abundância de águas. Nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que eu digo agora nesse período, e outros irmãos nossos aqui também, em regiões aqui do Maranhão, que passaram e têm passado por dificuldade com alagamentos, com enchentes. A água é bênção, mas muita água é caos. E agora no capítulo 2 de Gênesis, o caos não é representado pela abundância de águas, por águas descontroladas. Vocês observam que em Gênesis capítulo 1, Deus faz uma separação de águas de cima e águas de baixo. Por quê? Porque era um caos. Gênesis 2,
nós podemos ler aqui no versículo 5, diz assim: e não havia nenhuma planta no campo, na terra, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Moisés está contando a história da criação de novo, de uma outra perspectiva. Irmão, isso é complicado, né? Mas os evangelistas fazem isso. Nós temos 4 evangelhos, não temos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um está contando a história de Jesus numa perspectiva e todas estão corretas. Aqui, Moisés está contando a história para um povo que vai caminhar pelo deserto, que vai sofrer muitas vezes no deserto, e que o deserto é o caos. Durante muito tempo na história do povo hebreu, o deserto vai representar o caos. O deserto vai representar a desorganização, vai representar também a maneira como Deus trata e corrige os seus filhos, mas vai representar o caos. E nós temos aqui no versículo 5 essa representação. Eu fiz uma brincadeira com essas inteligência artificial e pedi que elas representassem o versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Faça uma imagem do versículo que represente o versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Me mostrou um deserto. Porque é um deserto. Então ele vai fazer a narrativa da criação agora a partir do caos do deserto. E é dito o quê? No versículo 7, que Deus formou o homem. Olha só, a criação de novo, Deus está criando, né? É uma outra narrativa a partir da perspectiva do deserto. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivente. Plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado, né? E tudo ali. E deu, né? E ali diz que, naquele jardim, no versículo 9, do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É um pomar. Naquelas culturas antigas, alguém aqui já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Quem já ouviu falar dessa expressão? Os jardins suspensos da Babilônia. Já ouviram falar, né? Porque os imperadores daquela época, para mostrar o seu poder, eles construíam jardins privados, para terem os seus momentos de privacidade e receber aqueles que eles achavam dignos de estarem à sua presença. E esses jardins eram suspensos mesmo. E quanto mais dinheiro, quanto mais poderoso fosse aquele imperador, mais de longe ele trazia mudas, plantas, trazia árvores para fazer o seu jardim. Então, quanto mais espécies ele tivesse no seu jardim, no seu pomar, mais poderoso ele era, porque ele investiu mais dinheiro para fazer isso, mais riqueza para buscar de longe. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que Deus está fazendo isso, que Ele é todo poderoso para fazer essas coisas. Moisés está dizendo para o povo hebreu: olha, o nosso Deus é muito mais poderoso que todos os deuses, todos os imperadores deste mundo. É isso que Moisés está dizendo, é isso que o primeiro leitor, ao ler o livro de Gênesis, ele capta, porque era o que ele conhecia na época. E ali é colocado a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aqui que nós queríamos chegar. O texto que nós lemos em Apocalipse fala da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso, irmãos? Amém? Não, né? Só fala da árvore da vida.
Lá em Apocalipse não fala de árvore do conhecimento do bem e do mal. A criação está sendo refeita, Deus está mais uma vez reorganizando tudo, deixando em ordem todas as coisas, de acordo com o seu plano original, só que não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal ali. Aqui em Gênesis nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui algumas vezes nós já falamos sobre o que é essa árvore. O pastor Jesse já pregou, eu já preguei sobre isto. É um teste. Vocês podem comer de tudo, essa aqui é minha. Porque Deus testava os seus candidatos a representantes. Deus testava. Deus testou Adão, Deus testou Abraão, testou Israel, o povo de Israel, e todos eles foram ficando reprovados pelo caminho. Nenhum deles, Deus pôde dizer: este é meu filho amado, em que eu me comprazo. De Adão é dito que ele é feito a imagem e semelhança. Adão devia dominar sobre os animais que se rastejam, mas deixou um animal que se rasteja o dominar, o seduzir. Já falei, quando estou falando de Adão, eu falo do homem e da mulher juntos. Foi dito a Adão que ele deveria guardar o jardim, proteger, e ele não protegeu. Ficou reprovado. Assim como eu e você ficamos reprovados. A Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu estivesse lá no lugar de Adão, eu não tinha caído talvez mais rápido. Se fosse eu, isso não tinha acontecido. É muito fácil falar depois, irmãos. Você já reparou que a gente tem essa mania, né? A gente vê uma pessoa, né? Está com um projeto, aí faz o negócio. Aí o negócio não dá muito certo, né? Aí a gente, do lado de fora, a gente tem todas as ideias, depois que a pessoa errou, tem todas as ideias, tem todas as análises para dizer: podia ter sido feito assim. Não é assim? Depois que o camarada errou, aí eu aqui do lado de fora, eu avalio: não, mas isso aí foi feito errado, né? Lembrei de uma história aqui do descobridor das Américas, Cristóvão Colombo. Fez a navegação dele, descobriu as Américas, aquele negócio todo, aí voltou para o país dele, e fizeram uma festa, um grande banquete para homenagear Cristóvão Colombo. Lá pelo meio do banquete disseram: mas qualquer pessoa poderia ter feito isso. Qualquer pessoa poderia ter feito essa navegação. Qualquer pessoa poderia ter tido essa ideia. Qualquer pessoa poderia ter chegado lá também. E começaram, né? Colombo pegou um ovo cozido, mostrou o ovo. Eu digo: dou metade dos presentes que eu ganhei aqui do império, do reinado, para quem colocar esse ovo em pé aqui. Quem coloca ele em pé, eu dou metade do que eu ganhei. Os pessoal iam lá, né? Ninguém acertou. Todo mundo tentou, ok. Ele pegou aquela parte maior do ovo, né? Eu vou chamar de fundo do ovo, né? Deu uma quebradinha e colocou em pé.
Aí todo, mas eu também podia ter feito isso, e por que não fez? Percebe? Nós somos assim. Nós também teríamos pecado, nós também temos sido reprovados. Por isso Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, Ele é o vitorioso. Foi isso que nós cantamos nessa noite, Ele venceu onde nós falhamos. O ser humano então ele é expulso dali do jardim. Como é essa expulsão? O ser humano tenta se cobrir. O ser humano decide que estar nu era pecado. Deus não havia dito isso, mas o ser humano decidiu que estar nu era pecado. E, irmãos, não adianta você querer decidir agora que pode andar nu, que não vai ter problema, que não funciona assim não. Então não inventa. Não inventa. Aí se cobriram, pegaram umas folhinhas lá, né? Tentaram se arrumar. Deus disse, isso não dá certo. Deus faz o quê? Faz vestes para eles, vestes. Eles estão sendo expulsos do jardim, mas Deus não os manda de qualquer maneira. Deus não nos manda da maneira como eles pensavam estar resolvendo o seu problema. Não, isso aí não resolve o problema de vocês. Vocês não vão ficar aqui, mas eu não vou deixar vocês à toa. Pega isso aqui, pega a veste de animal e os veste, porque nem para ser expulso do jardim eles estavam apropriados. Percebe o que nós estamos falando lá de Apocalipse? A humanidade nem para ser expulsa do jardim estava vestida adequadamente. Lá no livro de Êxodo, o povo de Israel está no deserto, já liberto do Egito. E Deus começa a tratar com eles. E dizer, vocês não vão me adorar do jeito que os egípcios adoram os deuses deles. Vocês não vão me prestar culto de qualquer jeito. Vocês não vão me servir de qualquer jeito. Dá as ordens lá de como criar, como fazer o tabernáculo. E o tabernáculo, queridos, é o protótipo, não sei nem se a palavra é protótipo, mas é um tipo do Éden. Dentro do tabernáculo ia ter, né, pães, ia ter luz, né, ia ter cores. É um pequeno Éden, é uma representação do Éden, é uma representação de onde nós fomos expulsos. E só quem poderia entrar naquele lugar eram os sacerdotes. E a primeira coisa que os sacerdotes teriam que fazer ao chegar, se aproximar do tabernáculo, era se limpar, era se lavar. Tinha que ter uma bacia para eles se lavarem. E tinham que ter vestes apropriadas. Não eram qualquer vestes. Deus levantou 2 homens lá, 2 artistas, e os encheu do Espírito de Deus, e os capacitou para produzirem os utensílios do tabernáculo e produzir as vestes sacerdotais com as quais os sacerdotes poderiam entrar no templo. Porque eles não poderiam entrar com a sua roupa do dia a dia, eles não podiam entrar de qualquer jeito, eles tinham que entrar como representantes de Deus, porque é isso que eles são agora, representantes de Deus com o povo.
E agora eles estão fazendo essa mediação. Essa palavra mediação nós conhecemos no Novo Testamento, que Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Os sacerdotes naquela época eram o quê? Uma representação do Cristo. O livro de Hebreus fala que todas essas coisas que estão no Antigo Testamento são sombras de uma realidade. Se a gente colocar escurecer aqui, colocar uma lanterna e projetar aqui na minha mão, vai aparecer a sombra ali na parede. E dependendo de como a gente posicionar, a sombra pode ficar maior do que a minha mão, não é isso? A aparência da sombra não pode ficar maior do que a minha mão? Mas qual é a realidade? A sombra ou a minha mão? A minha mão. Sabe o que a gente entende aqui, irmãos? Que às vezes a gente dá maior projeção para a sombra do que para a realidade. A gente tem as coisas que representam, um púlpito que representa uma realidade que é a pureza, a seriedade da palavra de Deus. Ele nunca vai ser maior do que a palavra que está sendo proclamada. Então, o sacerdote tinha que ter vestes, estar limpo e com vestes apropriadas para entrar na presença de Deus ali. Voltemos lá para o Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Como é feliz aqueles que lavam as suas vestes. O próprio livro de Apocalipse vai ter uma expressão que diz: quem são estes? São aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque para entrar neste lugar aqui não entra de qualquer maneira, mas também não entra com as suas próprias obras. Assim como as folhas de figueira não serviram para vestir Adão, essa bem-aventurança aqui não é para aqueles que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Às vezes nós ensinamos, eu digo nós, às vezes nós igreja, ensinamos a meritocracia. Vou lavar as minhas vestes na oração. No meu esforço de orar, vou lavar as minhas vestes das ofertas que eu deposito no gasofilácio. Vou lavar as minhas vestes no ativismo na igreja. Vou lavar as minhas vestes lendo a Bíblia 50 vezes no ano. Tudo isso está correto. Tudo isso é bom. Tudo isso a gente deve praticar. Mas como uma resposta da graça de Deus em nossa vida. Mas como uma resposta da graça de Deus que opera em nós. Voltando para o Gênesis aqui, capítulo 2. É dito que a terra ali era um deserto e que subia o que? Uma neblina. Eu acho que na sua Bíblia, lá no capítulo, no versículo 5 ou 6 de Gênesis 2, deve estar escrito neblina. Subia uma neblina. Essa palavra não é muito boa. É como se fosse uma fonte de água mesmo, um olho, uma nascente. Essa é a palavra. E que irrigava aquela região, e que Deus fez o quê? O homem do barro. Era deserto, percebam.
era deserto, subia um olho d'água, vou usar a linguagem nossa aqui do Maranhão, um olho d'água, brotava água ali, né? E essa linguagem vai ser a linguagem de fonte de vida, né, que Jesus usa, de águas que saltam para a vida, é a mesma coisa. Então, tem um olho d'água lá, a água começa a irrigar, o que é barro, o que era areia, o que era seco, e agora dá para fazer o quê? Barro, dá para amassar. É dito o quê? Que Deus cria o homem do barro, e o quê? Sopra as suas narinas. E ele é feito o quê? Alma vivente. O homem só consegue produzir, fazer coisas, porque o Espírito de Deus está nele. Não sei se eu estou conseguindo ser entendido pelos irmãos. Amar a Bíblia, amar ofertar à igreja, amar fazer a obra de Deus, só tem sentido quando é fruto do sopro de Deus em nossa vida, se movendo em nós. Porque se a gente entende isso, se eu entendo que o culto começa às 18 horas, eu chego 17h50, eu entendo que Deus me deu graça para chegar às 17h50, e eu não vou usar isso contra o meu irmão que chegou 19 horas, eu não vou humilhar meu irmão por isso, porque eu percebi que tudo aquilo que eu faço é pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que a Deus pertence tanto o querer como o efetuar, como o agir. Então não é de qualquer jeito, e não é lavar de qualquer jeito também. É lavar nas vestes do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entre pelos portões. Direito é a liberdade de comer da árvore da vida. Os irmãos nunca se perguntaram por que não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui? Porque é uma árvore de teste, é uma árvore de provação. E aqui quem se chega a este lugar, já passou pelo teste, não pelo seu mérito, não pela sua obra, mas pela obra daquele que nós cantamos hoje, que morreu na cruz, e a cruz não o suportou, e a morte não o segurou, mas ele ressuscitou. É por causa dele que nós poderemos entrar por estes portões. Oh, como são felizes aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, não na sua religiosidade, não no seu achismo de superioridade, não, mas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de desfrutar da árvore da vida, aquilo que nós perdemos com Adão, Cristo recuperou para nós. Paulo vai usar essa linguagem. O primeiro Adão é feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante, espírito que dá a vida, espírito que gera a vida, espírito que faz mover. Os irmãos aí que estão afiados na física, sabem que na física existe uma tal de... Aí lá vem aquelas palavras que eu me enrolo para falar. Vou tentar falar rápido. Pneumática. Pneumática. Que como é que eu vou falar? Equipamentos que se movem à base de ar. É isso. Lá em 1 Coríntios, acho que 2,
Paulo usa essa linguagem, ele diz que o homem natural, ele não discerne das coisas de Deus, porque ele é natural. A palavra natural ali é psíquico, ele opera na sua psique, na sua razão. Mas o espiritual, a palavra espiritual ali é pneumático, que se move pelo Espírito, que se movimenta pelo Espírito, que a sua ação é através do Espírito. Mas aquele que é espiritual, aquele que é pneumático, discerne bem a tudo. E aqui, queridos, vestes apropriadas. Essa palavra veste, nós estamos encaminhando aqui para o final já. Não era qualquer veste também. Quando nós lemos aqui vestes, a gente pensa na roupa do dia a dia, né? Essa palavra veste aqui é a palavra estola. Estola era no primeiro século, era uma roupa comprida, branca, que era usada em ocasiões especiais por reis, sacerdotes ou autoridades. Lembra daquela parábola de Mateus 22? Do grande banquete que vai chamando todo mundo e os convidados primeiros não vão, fazem, né, desconsideram o convite, depois o dono do banquete manda chamar, né, nos valados e por tudo quanto é lugar, e de repente tem alguém lá que não está com veste nupcial. Aí chega o camarada da festa: que é isto, amigo? Quem te deixou entrar aqui sem vestes apropriadas, sem roupa de casamento padrão? Não, vai-te embora. Essa figura aqui. Porque nós ganhamos o direito, porque o Senhor nos vestiu. Porque as vestes que nós tentamos produzir para nós, a exemplo de Adão, eram vestes que não eram capazes de cobrir toda a nossa fragilidade. As vestes que por muitos anos eu e você tentamos produzir, não são capazes de encobrir o nosso pecado. As vestes que eu e você tentamos produzir, não são capazes de nos transformar, não são capazes de mudar o nosso caráter. Mas as vestes que o Senhor tem nos dado, as vestes de louvor, o espírito contrito, aquilo que Ele tem oferecido à sua igreja, nós podemos ter acesso à presença de Deus, a este lugar maravilhoso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida é um símbolo da comunhão, é um símbolo do desfrutar da presença, do desfrutar de uma intimidade, do desfrutar de um relacionamento. A árvore da vida é um símbolo, é um sacramento da bondade de Deus e como nós podemos usufruir dela. Para que entrem na cidade pelos portões. Se a árvore da vida é uma lembrança de Gênesis, para nós encerrarmos, esses portões é uma lembrança do que Deus fez lá no jardim. Quando Ele expulsou o ser humano de lá, o que Ele fez? Colocou um portão ali, né? A Bíblia traduz como espada de fogo, né? Mas a ideia ali é uma parede de fogo ao redor
do jardim. Botou um portão, tirou o acesso, ainda colocou o anjo ali para não deixar entrar. No tabernáculo tinha a mesma coisa. Na porta do tabernáculo era desenhado, pintado lá os anjos. E nós fomos proibidos de entrar. Mas agora, através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através de Jesus, que disse aqui no versículo 12, que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, nós temos acesso a este lugar. Nós poderemos e nós podemos usufruir da árvore da vida. Eu e você. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Nós já usufruímos dessa árvore da vida, porque ela é uma representação do próprio Cristo. Eu e você, nós já comemos, já nos alimentamos e já temos a nossa vida edificada, nutrida pela árvore da vida, que é uma representação da palavra de Cristo em nós. Que o Senhor continue nos tornando cada vez mais felizes. E a gente esteja percebido dessa felicidade. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Os irmãos querem ficar em pé também um pouquinho para descansar as cadeiras. Não tem árvore de teste, não tem árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem. Porque quem vai estar lá, quem terá acesso a este lugar, já está com o seu ingresso adquirido. O escrito da dívida que nos impedia de entrar neste lugar foi cravado na cruz do madeiro. É o que Paulo diz aos Gálatas. O escrito da dívida que era contra nós, ele cravou no madeiro. E agora nós podemos desfrutar de entrar pelos portões e de usufruir, desfrutar da árvore da vida. Porque as nossas vestes sacerdotais, as nossas vestes especiais foram lavadas no sangue do Cordeiro. Se durante a oração todo mundo é já daqui, né? Mas nós, aqueles que nos acompanham pela internet, ou que acompanham agora ao vivo, ou depois vão assistir, ele convida a fazer a sua entrega, a reconhecer que as vestes que nós queremos prover para nós mesmos não servem. Assim como a igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, eu tenho tudo. Jesus disse: você é pobre, cego e nu. Te aconselho que de mim compres. De mim compres. Não compre de outro, não procure outro lugar, não procure outros meios de satisfazer aquilo que somente a minha palavra, somente eu posso fazer por você. Santo Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor.